Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o louvor acontecia e o irmão leu Apocalipse capítulo 4, versículo 11, eu fui para Apocalipse capítulo 5, e eu peço que você somente escute, não precisa abrir. E fiquei pensando na experiência do apóstolo João, que foi levado até os céus e começou a chorar diante do livro, porque percebeu que ninguém era digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E, de repente, ele, chorando, ouviu uma voz de um dos anciãos que dizia: "Não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." E eu imagino qual foi a expectativa do apóstolo João, procurando o leão que poderia abrir o livro e desatar o selo, creio que da história de nossas vidas, da história de todas as vidas que já passaram como nós, pela experiência que nós estamos passando. E em procurando o leão, o texto diz que ele viu no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Não é interessante? Quando o apóstolo procura o leão e acha o cordeiro? Porque a experiência da nossa vida cristã, ela tem que ser semelhante a essa experiência do apóstolo João, quando procurando o leão não acha, mas acha o cordeiro, que passando pela experiência do cordeiro que morreu, se transformou no leão de Judá. Assim deve ser a nossa experiência. Porque nós temos os olhos focados no poder, na força, naquilo que o nosso coração mais anseia, que é leão. Mas a experiência do cordeiro é que transforma toda a história do cordeiro no leão. Ontem, ministrando aos casais, falamos sobre a palavra de Deus através de Salomão no Salmo 127. E quando nós terminávamos, nós estávamos pensando no trabalho. E dissemos algumas coisas sobre o trabalho, mas não dissemos algo que eu acho que é muito importante nós pensarmos. O trabalho, amados irmãos, ele é gerador de riquezas. E a palavra de Deus, Jesus Cristo falando numa parábola do administrador infiel, em certa ocasião, em certo momento, ele diz que das riquezas de origem iníqua fazei amigos. Da riqueza de origem iníqua fazei amigos. E eu fiquei pensando, porque esse é um texto de não tão fácil compreensão. Que riquezas são essas de origem iníqua? E fiquei imaginando, queridos, que quando nós temos a vida que temos, vivemos a vida que vivemos, ganhamos aquilo que ganhamos, enquanto alguns ganham uma quantia que mal dá para a sua sobrevivência,
nós devemos usar aquilo que Deus tem nos dado para fazer amigos que nos esperem nos portais eternos, como Jesus Cristo nos falou. Disse na sexta-feira que, ao sair de Pirassununga, fui no meu gabinete e encontrei um livro que eu ainda não tinha lido e vim lendo na viagem. Esse livro chama-se O Discípulo Radical, John Stott. E esse livro, aliás, Deus tem mexido comigo nessa área, não a partir deste livro, mas eu diria que este livro tem complementado essa mexida, esse bulício interno que Deus tem feito dentro do meu coração, principalmente durante um tempo de 6 meses que eu passei momentos sabáticos. E esse livro tem alguma coisa que eu acho muito, muito, muito importante, porque foi escrito quando John Stott tinha mais de 80 anos e já antevia o seu passamento para a glória. Foi escrito quando ele estava em um hospital e ele tem, digamos, palavras de peso para nós, e eu quero apenas ler algumas palavras. Nossa obediência cristã exige um estilo de vida simples, mesmo sem levar em consideração as necessidades dos outros. Entretanto, o fato de 800 milhões de pessoas estarem na pobreza mais absoluta e 10 mil morrerem de fome todo dia torna inviável qualquer outro estilo de vida. Enquanto só alguns de nós fomos chamados a viver entre os pobres e outros a abrir seus lares aos necessitados, todos estão determinados a desenvolver um estilo de vida simples. Tensionamos reexaminar nossa renda e nossos gastos, a fim de gastar menos para que possamos doar mais. Não baixamos normas nem regulamentos, quer seja para nós mesmos, quer seja para outros. Contudo, resolvemos renunciar ao desperdício e opormos-nos à extravagância em nossa vida pessoal, em matéria de roupas, de moradia, de viagens e de templos. Queridos, eu tenho experimentado algo na minha vida. Foi um conselho dado por uma pessoa, um pensador que eu admiro muito. Viva 10% abaixo do nível dos seus pares. Pares. Não é pais, porque lá na minha igreja, quando eu falei isso, alguém pensou que era pais. Viva 10% abaixo do nível dos seus pares. E doe 10% para aqueles que estão necessitando da sua ajuda. Eu preconizo uma vida mais simples, uma vida mais solidária. E eu penso que é exatamente isto que nós, como cristãos, precisamos colocar como meta na nossa vida, para que o impacto do Evangelho de Jesus através de nós possa verdadeiramente alcançar vidas que estão ao nosso redor, nos olhando como que em aquários. Eu penso que nós precisamos reeditar a vida da igreja primitiva, que vivia a simplicidade do Evangelho, que dividia, que aconchegava aqueles que se achegavam a eles, e que por isso tinha os olhos de Deus voltados para ela,
acho muito marcante Pedro entrando no templo. Ali estava uma pessoa entrevada, pedindo a sua esmola costumeira. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Dizem que depois da construção do Vaticano, um cardeal falou para o outro: hoje nós não precisamos pedir prata e ouro porque nós temos. E o outro diz: sim, nós temos prata e temos ouro, mas não temos mais a autoridade para dizer: levanta-te e anda. E eu oro para que a igreja pense numa vida mais simples, com mais generosidade. Abra a sua Bíblia. No livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo capítulo 12. Leiamos os 11 primeiros versículos. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Queridos irmãos, os evangelhos nos mostram claramente, as cartas do apóstolo Paulo, de igual forma, nos mostram que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal e que nós precisamos comer da sua carne. Estas palavras escandalizaram os discípulos quando Jesus Cristo assim afirmou: que quem não come da sua carne não tem parte com ele. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Esse texto que nós lemos, ele aponta para a realidade de um Jesus Cristo que seria imolado. Não foi coincidência Jesus Cristo ter entrado em Jerusalém
exatamente na data que o Cordeiro Pascal seria separado para a festa da Páscoa dos judeus. Não foi coincidência Jesus Cristo ter sido morto exatamente no momento em que o Cordeiro Pascal era imolado na festa da Páscoa. Não foi coincidência o fato de quando os soldados foram buscar as pernas de Jesus Cristo crucificado para quebrar, como um ato de profunda misericórdia, ter quebrado as pernas do ladrão da direita e ter quebrado as pernas do ladrão da esquerda, mas não tê-lo feito nas pernas de Jesus, porque ele já estava morto. Não foi coincidência, porque em Êxodo está explicitado que as pernas do cordeiro, ou melhor, nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E nós precisamos nos alimentar dele. Nós precisamos comer dele. E esse texto, ele desemboca no Novo Testamento, nos mostrando como devemos fazê-lo. E mais, o que dele nós devemos comer? E eu tenho revisitado esse texto neste tempo. É um texto que eu tenho profunda apreciação. E assim que eu fui convidado para estar aqui com vocês, eu comecei a revisitá-lo. E algumas realidades desse texto eu desejo compartilhar com você. Começo com os versículos de número 3, versículo de número 5 e versículo de número 6. Falai a toda a congregação: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Para que nós comamos a carne do cordeiro, nós não podemos fazê-lo sem que tenhamos uma relação pessoal com ele. O cordeiro, nesta sociedade judaico da época, uma sociedade agropastoril, era um animal criado por eles, era um animal afetivo. E Deus vem e explicita que eles precisavam separar um cordeiro especial, um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mácula. Com certeza, aquele cordeiro que a família reservava, talvez para ser a matriz, exatamente aquele cordeiro especial, com quem eles tinham uma relação afetiva, deveria ser o cordeiro a ser imolado na festa da Páscoa. Não é um cordeiro qualquer. Assim como hoje, Jesus não é um Deus qualquer, não é uma criatura qualquer. Jesus é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é um Deus com quem nós temos uma relação afetiva, uma relação interna, uma relação pessoal. E para que nós possamos participar e comer da carne do cordeiro, nós precisamos ter este envolvimento pessoal. Não é um envolvimento de quem apenas vem à igreja, mas é
um envolvimento de que alguém, ao sair da igreja, continua tendo com ele uma relação afetiva pessoal, de quem vai no seu carro, de quem está na sua casa e de quem tem todo o direito àquilo que lhe é devido. Assim nós devemos nos relacionar com este Cordeiro para que possamos comer da sua carne. Mas não é possível comer da carne do Cordeiro sem que tenhamos também uma relação intersocial com aqueles que Deus colocou dentro da nossa família. O versículo 3 diz: ao 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Ontem nós falamos sobre família. Ontem nós falamos para casais, mas para a família de uma forma geral. As famílias estão se desintegrando, mas nós fazemos parte da família de Deus. Nossos filhos pertencem ao Senhor, nossas esposas pertencem ao Senhor, nossos netos pertencem ao Senhor, nós pertencemos ao Senhor e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E para que nós comamos da carne do Cordeiro, nós precisamos ter essa relação. Não é um cordeiro apenas para mim, mas é um cordeiro para mim, é um cordeiro para minha esposa, e este mesmo cordeiro será servido para os meus filhos, e este mesmo cordeiro será servido para os meus netos. Assim devemos nós participar deste banquete, tendo a responsabilidade de levar os nossos filhos, de levar os nossos netos e de dizer da mesma forma que Josué: escolhei a quem sirvais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não é possível comer a carne do Cordeiro sem que se tenha uma relação, uma responsabilidade com aqueles que Deus colocou na nossa família cristã. Igreja. Se há algo que hoje tem se esfacelado, amados irmãos, é a igreja. Graças a Deus por esta igreja, num domingo de manhã, nós termos reunido este povo que se chama pelo nome de Deus desta maneira. Isto é um privilégio. Porque a grande maioria das igrejas não tem mais escola bíblica dominical. Está acabando. O que é isso? Falta de responsabilidade com o corpo de Cristo, que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos representá-lo aqui, debaixo da sua graça e da sua orientação. E eu digo, amados irmãos, ninguém pode comer da carne do Cordeiro como se vivesse só. Você não vive só. Você faz parte do corpo. Toca em quem está do teu lado e diz: você faz parte do corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você tem uma função. Quando Paulo apresentou esta metáfora, claro que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Olho, fígado, rim, pé, todos nós temos uma função no corpo de Cristo e vivemos em comunhão, amém? Não fazemos as mesmas coisas, não pensamos de forma igual, mas estamos debaixo da orientação do cabeça do corpo, que é o Senhor Jesus Cristo. Logo, ninguém pode comer da carne alheio a isto. Ninguém pode comer da carne achando que pode fazê-lo solitariamente. A orientação de Deus para Moisés foi: vamos comer congregacionalmente. E assim nós devemos comer da carne do Cordeiro. Só podemos fazê-lo comunitariamente. E eu quero ler um texto aqui de um grande autor que eu amo, que diz assim:
Podemos dizê-lo de outra forma. Enquanto nas outras ciências os instrumentos são externos a nós, como o microscópio e o telescópio, o instrumento pelo qual vemos a Deus é o nosso próprio ser, nosso ser inteiro. Se o ser do homem não estiver limpo e brilhante, sua visão de Deus será turva, como a lua vista por um telescópio sujo. É por isso que os povos abomináveis têm religiões abomináveis. Eles veem a Deus através de uma lente suja. Deus só pode se revelar verdadeiramente para homens de verdade. Isso não significa apenas homens individualmente bons, mas homens unidos entre si num único corpo, amando-se e auxiliando-se mutuamente, revelando Deus uns aos outros. Pois é assim que Deus quer que a humanidade seja, como os músicos de uma orquestra, como os órgãos de um corpo. Em consequência, o único instrumento verdadeiramente adequado para conhecer Deus é a comunidade cristã como um todo, a comunidade dos que juntos o aguardam. Numa analogia, a fraternidade cristã é o equipamento técnico dessa ciência, os apetrechos do laboratório. Queridos irmãos, para que verdadeiramente cresçamos, conheçamos a Deus, a igreja é absolutamente fundamental, é indispensável. Nós não podemos comer da carne do cordeiro solitariamente, porque nós só crescemos nessa relação, às vezes uma relação até atritosa, mas uma relação que nos faz crescer, uma relação que nos faz baixar os olhos, uma relação que nos faz olhar o outro como superiores a nós mesmos, naquilo que é o dom que Deus lhe concedeu, e que faz com que o outro também nos olhe pela mesma ótica. Aí nós podemos participar da carne do Cordeiro, e isso faz com que todo o corpo de Cristo seja aquilo para o qual Deus tem lhe destinado aqui na terra. Se nós queremos de alguma forma impactar esta sociedade de Governador Valadares, nós precisamos viver esta realidade, a realidade de que pertencemos a um corpo e que através desse corpo nós vamos crescer, baixando os nossos olhos muitas vezes, mas estendendo a nossa mão para que outros possam crescer da mesma forma que nós precisamos crescer. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Versículo 8 diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo. Eu acho interessante. A carne não era para ser comida de dia, era para ser comida à noite. Claro que havia uma contextualização. Naquele momento histórico, eles precisavam comer à noite. Mas isso desemboca no Novo Testamento para que nós possamos entender esta metáfora. E eu também achei um texto para compartilhar com você sobre esta metáfora. Ontem eu falei sobre esse texto, mas hoje eu quero lê-lo. Um território ocupado pelo inimigo. Assim é o mundo. O cristianismo é a história de como o rei, por direito, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a fazer parte numa campanha de sabotagem. Quando você vai à igreja, na verdade vai receber os códigos secretos mandados pelos nossos amigos. Não é por outro motivo que o inimigo fica tão ansioso para nos impedir de frequentá-la. Ele apela à nossa vaidade, à nossa preguiça e ao nosso esnobismo intelectual. O mundo jaz no maligno. Nós somos a igreja de Deus. Quando a gente se reúne,
Deus está nos transmitindo os seus códigos. Como é que eu devo fazer? Qual é o caminho? Se os meus ouvidos estiverem atentos, se o meu coração estiver responsivo, eu vou captar, vindo do alto, qual é a estratégia. Como é que eu faço para ir lá? E indo lá, influenciar aqueles que lá estão, mas que precisam da graça e da salvação de Deus. É isso que nós fazemos aqui. Mas o Cordeiro, alguém pode ler, por favor, o versículo de número 8 de Êxodo capítulo 12? Pode ler alto. Pães asmos. Pães asmos. Repita comigo. Abre em 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 7, até o versículo 13, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Eu paro por aqui. Asmos da sinceridade e da verdade. Igreja, eu gosto muito dessas duas palavras, sinceridade e verdade. No Salmo de número 25, o salmista Davi, no penúltimo versículo, ele diz: preservem-me a sinceridade e a retidão. Preservem-me a sinceridade e a verdade. Você já pensou nessas duas palavras que uma não pode subsistir sem a outra? Essas duas qualidades, elas são irmãs siamesas. E eu vou tentar lhe explicar. Quem acha que os espíritas são sinceros, levante a mão. Pode levantar. Quem acha, pode levantar. Quem acha que eles não são sinceros, levanta a mão. Aqui na igreja, a coluna do meio é forte. Claro, para mim, eles são sinceros. Eles estão no erro ou no acerto? Quem acha que eles estão no erro, levanta a mão. Ah, melhorou. Eles são sinceros, mas estão no erro. Quem acha que os fariseus eram insinceros, levanta a mão. Mas quem acha que os fariseus tinham uma doutrina na época correta, levante a mão. Veja, preste atenção. A sinceridade não pressupõe retidão. A sinceridade não pressupõe retidão. Assim como a retidão ou a verdade não pressupõe sinceridade. Quem acha que Jesus é a verdade, diga amém. Amém. Mas para que Jesus Cristo esteja vivendo em nós, é preciso que nós entendamos que Ele é a verdade.
mas que o nosso coração seja absolutamente sincero com relação a essa verdade. Porque sinceridade sem verdade é heresia. Sinceridade sem verdade é heresia. E verdade sem santidade é o quê? Hipocrisia. De que Jesus Cristo rotulou os fariseus? Ai de vós, fariseus hipócritas, porque eles tinham a verdade, mas não tinham sinceridade. O que é que Deus procura em nós? Só a verdade? A verdade aliada com a sinceridade. Aí você pode comer da carne do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Sabe por quê? Não dá para comer a carne de Jesus sem um acompanhamento dos pães asmos. Ela vem, mas você acompanha. Quem gosta de pão aqui, diga amém. Pão é bom, né? Pão é bom. Até com uma carninha aqui que o pastor parece que não gosta muito. Um pãozinho é fantástico, delicioso. Pães asmos. Mas o versículo 8 diz também que se come com ervas amargas. Ervas amargas. Não dá para comer. Aliás, dizem os gourmets que você, para comer um bom prato, você precisa preparar o seu paladar com ervas amargas. Hoje em dia, o amargo tem perdido um pouco o seu lugar na culinária, porque alguém inventou a Coca-Cola. E a Coca-Cola é tão doce, tão doce, tão doce, que vai viciando nossos filhos desde pequeno. E quando ele experimenta o sabor das ervas amargas, o que é que ele faz? Rejeita. Mas as ervas amargas, elas servem para que nós possamos apreciar o gosto do prato principal. Porque o prato principal não são as ervas amargas. E alguns vêm para a igreja e são um amargor só. E eles falam de coisas e ficam falando. As ervas amargas na nossa vida são para que nós possamos experimentar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém, irmãos? Há 7 anos, eu tive uma notícia, aquela notícia bombástica que ninguém quer ter. Sabe aquele tumorzinho? Você está com câncer. Que erva amarga. Mas eu tinha o prato principal para comer. E ele estava, está e sempre estará comigo, porque ele é o meu pastor. Nós vamos ter ervas amargas, irmãos? Vamos, deguste. Deguste. Mas não pare por aí, porque tem o prato principal. Louvado seja o nome do... Versículo 9 diz: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. O que é que tem que comer mesmo, irmãos? Veja aí no verso 9. Cabeça, perna, fressura. Então vamos lá. O que nós escolhemos para comer do cordeiro? Quem gosta de carne de cordeiro? Eu não sei se... Carne de cordeiro. O que é que a gente escolhe para comer? Alguém já foi no restaurante e pediu: põe a cabeça do cordeiro aqui que eu quero comer?
Acho que não, né, irmão? A gente quer o quê? E perna? Você já viu a perna do cordeiro? Que grossura é? É osso, mais osso, multiplicado por moço e somado com osso. Agora alguém, eu não sei quem gosta aqui de fressura, não sei nem se todos sabem o que é fressura. O que é fressura mesmo? Miúdos, vísceras. Vísceras. Aí você chega no restaurante e diz, eu quero vísceras de cordeiro. Decididamente, o Senhor não conhece de culinária, porque mandou comer a cabeça, as pernas, que no Nordeste chama cambito, e a fressura, as vísceras. Se você, mulher boa de cozinha, tem isso para preparar, o que você faria? Talvez uma sopa. Uma sopa, bota na sopa e tal, aquilo, né? Deus não deixou. Ele disse que tem que ser como? Assado no fogo. Irmãos, quando a gente vem para a igreja, ninguém quer comer cabeça. Ninguém quer comer e roer o osso. Ninguém quer comer as vísceras. A gente quer o pernil. A gente vem para a igreja achando que agora sim, pelo menos o banco tem almofada. E tem que ter ar-condicionado. Mas Deus nos separou para que nós comamos a cabeça. O que isso representa? Que nós busquemos pensar como o Cordeiro de Deus. Que nós comamos a perna, o osso. Que nós andemos como Jesus. Que nós comamos o interior, o mais interior. Que nós sintamos como o Senhor. É isso, e é para isso que nós existimos. E nós devemos comer na perspectiva de que, na verdade, nós não somos daqui. Porque ele diz assim, desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Não é para comer achando que vou estar aqui, vou ficar aqui, vou viver aqui. Não. Nós vamos comer sabendo que a nossa pátria não é aqui, que agora é o momento de nós olharmos para lá. Por isso nós não vamos perder a nossa roupa de andar. Vamos comer assim, vamos comer apressadamente, porque é a Páscoa do nosso Senhor. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas a nossa pátria é no céu. Nós temos uma Constituição. A nossa Constituição é a palavra do nosso Deus. Você tem que conhecer essa Constituição. Você precisa viver a partir dessa Constituição. E eu oro para que nós, como igreja, nos apeguemos à palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo uma época de extremo relativismo. Nós estamos vivendo uma época de extrema tolerância. E veja, tolerância é uma coisa que pode ser boa, mas ela pode ser péssima. Um pensador que eu admiro muito em inglês chamado Chesterton, ele diz que tolerância é a virtude do indivíduo sem convicção.
tolerar, amar, aceitar até, mas saber que a verdade é uma só, que a verdade existe, que a verdade é a palavra de Deus, que Jesus é a verdade. E diante disso, há negociação? Não. Ele é a verdade. Nós temos a verdade. E me causa espanto em ver que, por exemplo, a Europa está deixando de ser um continente cristão. Está se tornando um continente muçulmano. Países como a Alemanha, berço do protestantismo, está assistindo à venda dos seus templos para os muçulmanos. A venda dos seus templos para serem boates. O que aconteceu com esse país? O que aconteceu com o cristianismo do século XVI? O que não pode acontecer com o cristianismo no século XXI na nossa nação? É por isso que precisamos ter a consciência de quem somos, de onde estamos e de quem é o nosso Deus. Ter consciência de que sem Jesus ninguém terá acesso aos céus. Pode ser sincero o que for. Pode ter uma verdade que tiver para ele. Só há uma verdade. E essa verdade foi expressa pelo próprio Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que nós nos disponhamos a nos banquetear com humildade da carne do Senhor Jesus, porque quem não come da sua carne não tem parte com Ele. Tenhamos parte com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.